Por uma juventude desenvolvida, valorizemos as conquistas alcançadas, foi o tema da mesa redonda sobre o 4 de abril e o protagonismo da juventude, realizada esta sexta-feira, 11 de abril, pelo Ministério da Juventude e Desporto, dentro da Jornada Abril Jovem 2025. A mesa redonda de reflexão foi constituída pelo humorista Costa Vilela, os jornalistas Bem-vindo Magalhães e Giovanni Kumandela e o sociólogo Antônio Carvalho. Na ocasião, a secretária de Estado para a Juventude, Danila Bragança, deixou uma reflexão para a juventude e disse ainda que a juventude deve estar na linha de frente da luta do conhecimento e deve ser o soldado que promove o bem-estar social. Caros jovens, os nossos mais velhos deixaram-nos o legado da independência e da paz. Mas eu pergunto-vos, qual o legado que, enquanto jovens, queremos também deixar para as futuras gerações? Nossa luta de hoje já não é com armas e katanas como era dos nossos mais velhos. A nossa luta de hoje é a luta do conhecimento, é a luta do saber. Nós temos de ir para a linha da frente, porque continuamos sem soldados, mas soldados que promovam o bem-estar, soldados que promovam a educação. Isto sim vai desenvolver o nosso país. Aliás, como dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode utilizar para mudar o mundo. E eu gosto sempre de acrescentar, dizendo que sim, é a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e também de transformações. Já Costa Vilela convida a juventude a estar na linha de frente face aos desafios do país. Este país foi construído por jovens, foram os jovens que estavam na linha da frente a lutar pela independência, foram os jovens que mais uma vez foram para a linha da frente a lutar pela paz, pela salvaguarda da Angola independente. E agora é a nossa vez, a nossa geração que tem a nobre missão de se transformar nos guardiões das conquistas alcançadas, quer pela independência como também pela paz. Por sua vez, Bem-vindo Magalhães entende que a juventude deve deixar de reclamar e abraçar o ativismo social. Temos um papel fundamental, porque nós devemos todos ser protagonistas, nos afastamos um bocadinho do painel da reclamação para passarmos para o papel do ativismo puro e trabalhar com os outros, poder ser aquela pessoa que ajuda os outros antes sequer de pensar em reclamar algo para o ego próprio ou para o próprio bolso, é fundamental para que desenvolvamos na nossa sociedade um espírito de muita ajuda, onde toda a gente consegue se ingrar no seu bairro, no seu município, no seu distrito, se preocupa com os outros que não estão a conseguir para que todo o ecossistema seja desenvolvido. Isso de olharmos apenas para a nossa realidade, para a nossa própria árvore, tem estado a prejudicar o desenvolvimento coletivo das nossas comunidades. Então, hoje nós, os jovens, somos todos desafiados a pensar no jovem que está do meu lado. Por que eu estou bem e ele não está? Antes de pensar em me safar a mim. É com este modo e com esta ideia central que queremos todos andar de mãos dadas, sem olharmos a credos, crenças, raças e conseguirmos alavancar o nosso país, porque quem não trabalhar para o jovem não vai estar a trabalhar para ninguém. Nós temos mais de 64% da população com a idade compreendida entre os 15 e os 35 anos de idade. Logo, nós temos um país maioritariamente jovem. É obrigatório, até deveria ser obrigatório, pensarmos para a juventude. E é com a juventude que vamos garantir um futuro seguro para o nosso país. E o sociólogo Antônio Carvalho entende que a história deve ser bem preservada. Sim, claro, a história deve ser preservada porque, sobretudo, a questão da independência do país, também a conquista da paz, deve ser preservada e automaticamente deve ser promovida. E, aliás, não podemos esquecer a história. Se nós queremos construir um país inclusivo, um país com democracia, é importante recordar a história. E essa história deve ser recordada por todos nós, pelos mais velhos, que têm a responsabilidade de passar o testemunho para a juventude e a juventude dar continuidade para o desenvolvimento e crescimento deste país. Já Giovanni Kumandela entende que sinto-me muito lisonjeado por fazer parte de um momento que o país precisa muito de nós. Serão vividos no dia 11 de novembro deste ano, 50 anos de independência, e é um momento mais do que especial,
para podermos refletir a juventude de forma mais profunda. Nós somos a franja maior na sociedade e o que significa que precisamos arregaçar as mangas e fazer parte das soluções que o país precisa. Pascoal Luís, em representação do governador provincial de Benguela, Manuel Nunes Júnior, quando discursava as boas-vindas, disse que agradecemos o facto de terem escolhido a nossa província para albergar tão importante ato na dimensão, extensão, profundidade e latitude. Desejar que desfrutem das nossas maravilhas e potencialidades. Entre os participantes da plateia, deu voz à ativista Florence Capita e o jovem Mário Inácio, são de opinião que os assuntos da juventude não se deve discutir com romantismo e sustentam as suas afirmações. Apesar da discordância entre forças políticas sobre esta data, mas para mim o que está em causa não é essencialmente a data, mas sim o evento que se realiza, que é o momento em que se senta para discutir como é que os jovens podem contribuir para o desenvolvimento do país. A partir desse evento, muitas pessoas podem tomar a iniciativa de começar a contribuir a sua maneira para o desenvolvimento do país. Então, eu não olho muito para a data, mas sim para o exercício que se faz. Agora, dentro da sala, deve-se discutir o assunto conforme realmente é, sem romantizar os desafios da juventude. Vejo esse encontro como uma oportunidade de renovação. Visto que estamos no mês da juventude, é com a juventude que se constitui um país forte. Dando sequência a esta abordagem, vejo que esta geração merece brilhar, sim posso dizer, merece brilhar, e com as oportunidades que vão surgindo, vamos modelar certas situações, porque não há desenvolvimento sem a juventude. O coração de um país está na mão da juventude, então é com a juventude que se faz um país forte e uma nação com mais coragem. Esta mesa redonda termina amanhã de forma mais alargada no Cine Calunga, com a participação do Ministro da Juventude e Desporto, Rui Falcão Pinto de Andrade, que vai presidir o Ato Nacional da Juventude que a cidade das Acácias Rubras acolhe. Benguela 7, a notícia em tempo real.